Boa tarde, turma. Hoje, quinta-feira, 23/7, tá? A gente tem história sobre as grandes navegações hoje e temos inglês. How much is this, tá? Não, how much is it? How much is it, tá? Nós vamos começar com história sobre as grandes navegações. Nós vimos na outra aula, tá? Na aula passada de terça-feira, sobre os períodos históricos, tá bom? Os períodos históricos do Brasil, pré-colonial, colonial, imperial e republicano. Hoje a gente vai ver sobre as grandes navegações. O assunto de grandes navegações começa na página 35 e temos exercício página 36 e 37, tá bom? Na página 35 a gente começa com as grandes navegações. Aí nós temos assim, as primeiras viagens financiadas por Portugal foram as principais, no caso. As principais viagens de Portugal, financiadas pelo Reino de Portugal, foram as de Bartolomeu Dias, em 1488, que chegou em Cabo das Tormentas, que hoje é conhecido como Cabo da Boa Esperança, tá bom? E nós temos também a de Vasco da Gama, em 1498, que foi o primeiro a chegar às Índias, e a de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil, tá bom? Em 1500. As grandes navegações começaram porque Portugal queria descobrir um caminho diferente para chegar no Oriente, tá bom? Assim, para poder comprar as especiarias e revender. Por quê? Porque não foi por terra, como muitos outros países da época, muitas outras monarquias, porque as rotas terrestres eram todas dominadas pela Itália, tá bom? Por italianos. O que forçou a Portugal a procurar um novo caminho para assim evitar pagar taxas e ficar melhor, no caso, tá? Ter um lucro maior com o comércio das Índias. Já as viagens financiadas pela Espanha, uma grande descoberta foi a de Colombo, tá? Uma das maiores e principais descobertas das navegações espanholas foi a de Colombo, que mesmo pensando que tinha chegado na Índia, na verdade ele tinha chegado no continente americano, tá? Na América. O engano de Colombo só foi descoberto por outro navegador, Américo Vespúcio, cujo nome inspirou o continente, tá? América se chama América por causa de Américo Vespúcio. Na página 36 a gente continua com o assunto. Nós vamos ver na página 36 sobre o Tratado de Tordesilhas. Sobre as grandes navegações a gente fica mesmo só com Portugal e Espanha principalmente, tá? Eram as grandes potências da época nas navegações. Você vai ler o texto. Nós temos um mapa, tá? Aqui, falando sobre as rotas. Aí você vai ler. Na página 36 nós temos sobre o Tratado de Tordesilhas. Em virtude do grande domínio de Portugal e Espanha nas navegações, porque a Itália comandava as rotas terrestres, não é isso? Então, Portugal e Espanha começaram a aprimorar suas navegações, os seus navios. Então, eles viraram grandes potências da navegação, tá? Devido ao grande domínio de Portugal e Espanha nas navegações, esses países começaram a disputar muitos territórios. Então, para que não houvesse um conflito de interesse, no caso uma guerra, tá? Os reis, né, os monarcas da época, assinaram um tratado